Álvaro Damião e Henrique André estão na área com notícias do Atlético neste Rádio Esportes. Primeiro você, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, um abraço para você, Cirilo, para os ouvintes do Rádio Esportes, sinal eletrônico marcando meio-dia em Belo Horizonte. O Atlético enfrenta o Internacional amanhã às 9:30 da noite, jogo que acontece no estádio Heriberto Rilse em Santa Catarina pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que ainda está sem estádio por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, mandando seus jogos para o estádio Heriberto Rilse, que é o estádio do Criciúma. O time vai viajar hoje às 15 horas em voo fretado, desembarca por volta de 17 horas no aeroporto Jaguaruna, que fica a 50 quilômetros de Criciúma. A novidade na viagem do Atlético, sabe quem é, Cirilo? Quem? Ele, Givanildo Vieira de Souza, o Hulk. O atacante Hulk, que estava nos Estados Unidos, o que ele fez? Já voltou, postou nas suas redes sociais que já está em Belo Horizonte, segue com a delegação para Criciúma, postou inclusive que estava numa consulta agora pela manhã em um dentista aqui em Belo Horizonte. Foi no dentista dar uma clareada nos dentes para ver se o Atlético dá uma clareada no campeonato, viu, Cirilo? É, com certeza, é um peso importante, né? A volta do Hulk é incomparável essa situação, esse retorno, esse impacto dele. Mas tem muita gente fora, né, Álvaro Damião? Muitos caras que vão perder os jogos aí desse meio de semana. É uma situação que tá preocupando também o Gabriel Milito, Álvaro. E a preocupação maior agora, sabe onde é? E de última hora a gente pode dar essa informação aqui no Gol. O goleiro Everson teve uma piora do quadro de inflamação no dedo mínimo da mão direita e não foi liberado para o jogo. Não vai viajar com a delegação o goleiro do Atlético. O atacante Alisson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo com uma ruptura de ligamentos. O atleta iniciou a fisioterapia e, caso evolua bem nos próximos dias, não será necessário fazer cirurgia, mas não viaja com a delegação. O meio-campista Robert, com infecção gastrointestinal, foi medicado e também está fora da viagem para Criciúma. O técnico do Atlético, Gabriel Milito, tendo um problema atrás do outro para montar os times do Atlético para os jogos do Campeonato Brasileiro. E ainda tem a situação do Saravia e do Lemos, né, cara? Que saíram no jogo passado sentindo lesões. É complicado montar time, né, Álvaro? A situação é muito difícil, tá? É muito difícil. No domingo, o lateral Saravia, o zagueiro Lemos e também o atacante Alisson deixaram o campo com problemas musculares. O Alisson, a gente já explicou a situação dele aqui. Sobre o Saravia e o Lemos, também não devem viajar com a delegação do Atlético para Criciúma. A situação do Atlético para montar o time para jogar contra a equipe do Internacional, a gente fala toda hora viagem para Criciúma, mas o jogo é contra o Internacional. É bom lembrar, porque senão dá a impressão de que o jogo seria contra o Criciúma. Para esse jogo contra o Internacional, o técnico do Atlético vai ter problemas para montar o time. Essa de última hora do goleiro Everson, Cirilo. Ale, é complicado fazer algum tipo de análise, né? É difícil fazer uma análise técnica desse Atlético com problemas que vão se acumulando, que vão surgindo, que vão aparecendo aí de última hora. Agora o Damião veio falando, o Hulk tá de volta, é a grande notícia. Aí ele já manda, Everson tá fora. Alisson que vinha jogando, tá fora. O Robert que vinha sendo opção, tá fora. E o Saravia? Tá fora. O Lemos, que a gente disse aqui, tá fora. E agora confirmado, tá? Foram confirmadas lesões no músculo posterior da coxa esquerda após realização de exames de imagem. Ambos já iniciaram um trabalho de recuperação na fisioterapia. Não viajam com a delegação, nem o Saravia, nem o Lemos. Pois é, Ale, eu não tô me sentindo confortável para falar do trabalho do Milito, porque imagina... Então deixa comigo. Imagina, eu tô te provocando justamente por isso, porque eu sei que você tem uma opinião sobre o que tá acontecendo recentemente. Mas imagine só, se já vinha sendo complicado pro cara montar um time com o que vinha acontecendo, ao tanto de problema de última hora que surge, é difícil analisar esse Atlético, viu, Ale? Eu tenho algumas dúvidas com relação a isso, né? O torcedor não gosta e eu entendo, porque você tá mexendo com a paixão do cara, né? Tá mexendo com a paixão e não é simples você dar uma cutucada no que o cara ama, né? Mesmo mais parecido assim, guardadas as devidas proporções, com o filho. Você pode falar da bronca no teu filho, pode falar do teu filho. Outra pessoa não pode. Mas eu acho que muitas equipes estão passando por dificuldades muito parecidas, né? A gente cita o exemplo do que para mim são os rivais do Atlético na briga pelo título. Embora nesse momento o Galo esteja a 10 pontos do líder da competição, que é o Flamengo, mas você tem muitos desfalques. Inclusive no último jogo contra o Fluminense, o Flamengo tinha mais desfalques do que o Atlético.
Mas o time tem um elenco melhor. Concordo. E essa avaliação tem que ser feita pela direção do Atlético, que no fim de 2023 tinha alguns jogadores que você tinha um ponto de interrogação, que talvez poderiam ter tomado um outro rumo, e aí você abre um espaço na sua folha de salário para trazer jogadores mais efetivos. E isso não aconteceu, né? Mas o Palmeiras tem os jogadores da base. Sim, e o Atlético, eu acho que começou um movimento muito tardio para melhorar as suas categorias de base. Hoje não tem comparação. O Atlético tem um trabalho de base que ainda não é efetivo e tem uma relação de jogadores jovens que fica muito aquém dos seus rivais, Palmeiras e Flamengo. Mas nesse período em que existem tantos desfalques, Palmeiras e Flamengo se tornaram líderes da competição. E o Atlético, se você pegar um recorte um pouco mais amplo, juntando aí Copa do Brasil e também a Libertadores, são 2 vitórias nos últimos 8 jogos. E aí, se você for ainda para um recorte mais recente, com esses desfalques, com esse elenco reduzido que tem o Atlético, eu acho que dá para ganhar do Vitória. Eu acho que dá para ganhar do Fortaleza, que tinha o mesmo número de desfalques. Então, eu acho que você pode fazer ali algumas mudanças, claro, com muitas dificuldades, e a gente entende, e aqui ninguém tá, pelo menos dos colegas aqui, eu não vi ninguém pedindo a cabeça do Milito. Só que eu acho justo fazer algumas críticas pontuais, como, por exemplo, pegar o seu jogador mais decisivo, o seu jogador mais influente e colocar ele na última linha defensiva, muitas vezes jogando como um lateral, /ala, e você tirar esse cara de mais próximo do gol do adversário, minha opinião. Mas, de qualquer maneira, não vai ser fácil. O Inter, evidentemente, que tem muitos desfalques, porque também perdeu jogadores para a Copa América, também tem jogadores lesionados, mas é uma parada dificílima pro Galo. Léo, como você enxerga? Diga, Álvaro, te interrompi, desculpa. Não, mas eu vou dar até um ganchozinho para vocês e pro nosso Léo Figueiredo. É um time de desfalque, tá? Você quer ver o time do Atlético de desfalque? Tá me lembrando aqui o Edu Panzi, um beijo pro Panzi. Everson, Saravia, Lemos e Arana. Franco, Otávio, Igor Gomes, Vargas, Alisson e Rubens. São 11, né? 11 jogadores. 11 caras fora. E aí, Léo? Fica difícil de fazer, ô Cirilo, uma análise bem criteriosa, porque, com toda sinceridade, com um grupo de atletas, hoje o Galo tem o quê? Uns 25, 28, é isso, Henrique? Com os da base, sim. Tudo bem, né, Henrique André? Tudo desculpa, bom? Nem dei bom dia. Esses mal educados. Bom dia, Henrique. Bom dia. É notícia de última hora, Henrique, mudou tudo. Não, Henrique tem notícia de última hora. Eu sei também. Inclusive, o Atlético, ele atualizou a situação do Alisson, né? Que não é uma situação simples igual a gente imaginava. Ele sofreu uma entorse no tornozelo com ruptura de ligamento. E já iniciou fisioterapia. O Atlético agora vai observar se vai precisar ou não de cirurgia. Vai ficar um bom tempo fora. Vai ficar um bom tempo fora o Alisson. Ou seja, mais uma péssima notícia para um cara que, com os desfalques, virou titular do Milito, né? E que é muito jovem, e que tem muita qualidade, que o Atlético também deposita nele muita esperança, né? Dele desenvolver como um jogador dentro de campo e dar retorno técnico e futuramente dar um retorno financeiro ao Galo. Péssima notícia do Alisson. E o Galo tem convivido com péssimas notícias, né? De vindas do campo, de convocação, de lesão, de suspensão. É bom, e é por isso, Cirilo, que eu não acho que o Atlético poderia ter tomado 4 do Vitória. Nessa parte eu concordo com a Alê. Acho que ali o Milito tem que escalar melhor, ele tem que se virar, ele não pode tomar 4 do Vitória, porque com todos os desfalques o Galo é melhor, com todos os problemas. E acho que é um problema defensivo, porque no ofensivo o Galo fez 2 gols contra o Vitória. O problema é tomar 4. Então, ele tem situações que ele pode resolver. Mas, cara, tá muito além do que seja o Milito. Ninguém consegue fazer um trabalho com isso. Mas o Palmeiras e o Flamengo conseguem. Palmeiras e Flamengo têm os 2 melhores treinadores do Brasil, que inclusive são melhores que o Milito. O Tite e o Abel são treinadores superiores ao Milito. E outra, já estavam lá desde o início do ano. Já conhecem mais o Abel, então não preciso nem falar. O Tite já venceu uma crise no Flamengo. O Tite quase ficou fora da Libertadores. Só que não dá pra comparar o elenco do Flamengo. Convoca 18 jogadores do Flamengo lá e os caras têm Bruno Henrique, Gabigol, Pedro lá no ataque, cara. Não dá pra comparar. E aliado a isso, com os problemas que o Milito teve pra escalar, a turma conseguiu no mesmo jogo Hulk e Paulinho serem expulsos. E aí é o Milito? Foi o Milito que foi lá chutar o Mike? Foi o Milito que entrou na pilha do juiz, o Rocha, perdão. Foi o Milito que entrou na pilha do juiz para ser expulso? Não foi o Hulk, foi o Paulinho.
Então, a suspensão do Igor Gomes, cara, olha que o Igor Gomes é um cara super mediano. É o mais participativo. Mas ele agora ele faz falta, então não tem como trabalhar em paz ou montar desse jeito. Mas isso significa então que tá isento de qualquer cobrança? Não. Meu irmão, com todas as dificuldades, nós não podemos tomar 4 gols do Vitória, ok? Ok. E acho que a postura contra o Fortaleza já foi diferente. Que ele colocou um time um pouco mais resguardado. E acho que neste período em que o Galo tem que sobreviver até a chegada da janela, até acabar a Copa América, o Milito pode rever alguns conceitos. Pode. Mas daí, cara, a criticar, a falar, eu vi muitas vezes, fritar o Milito, pelo amor de Deus. Quando ele tava com o time dele inteiro, ele tava passando rodo em todo mundo. Quando o time estava inteiro, o time estava jogando bem. Não é trabalho de um treinador saber lidar com os desfalques? É trabalho sim, mas não é simples quando se perde esse tanto de jogador. E cada dia uma notícia pior do que a outra. Aqui, ó, com todos esses desfalques, com todos os problemas, um provável time do Atlético amanhã, e vocês vão ver que o Atlético não tem o elenco que o Flamengo tem. O Atlético não tem o elenco que o Palmeiras tem. Mas com todos os desfalques, Matheus Mendes, Bruno Fux, Igor Rabelo e Rômulo, Bataglia, Zaratio, Pedrinho, Scarpa, Palácios, Paulinho e Hulk. Esse time não é horroroso não, hein? Não é. A gente pode falar... Esse time não pode tomar 4 do Internacional e falar que... Não é pra isso. E não tem é a opção do Mariano ainda, que pode entrar no lugar do Rabelo. Aí. Pode jogar o Mariano no lugar do Rabelo, quer dizer, opções não são as melhores, não é o que o técnico queria, mas tá longe desse time aqui ser colocado entre os piores do campeonato. Eu, inclusive, acho que o Mariano deveria jogar, tá? Mas importante, Ale concorda comigo. Dentro dessas opções também é importante destacar que o jogo não tem 45 minutos só, né? Tem 90. Vira 45, ele vai fazer o quê? Enfim, mas é assunto para já. Voltamos a falar sobre isso. Você tem notícia importante também, Henrique. Pois é, hoje é um dia importante nos bastidores do Atlético, né? Tá acontecendo uma votação na sede do clube para a mudança do estatuto, né? Ele foi criado, ele foi desenvolvido em 2008, atualizado em 2015, até para preparar o terreno para a entrada da mudança para a Sociedade Anônima do Futebol. E agora esse estatuto, ele vai sofrer outras alterações, e para isso o conselho tem que aprovar. Então tá rolando essa votação desde as 8:30 da manhã, de forma presencial ou forma virtual, né, remota, e essa votação se encerra às 18 horas. São algumas mudanças, eu vou citar uma delas, que é no número de conselheiros beneméritos, por exemplo. Eram 200, foi para 250. De efetivos eram 150, agora serão 200 efetivos. Eram 75 suplentes, agora serão eram 50 suplentes, agora serão 75, mas no caso dos suplentes, só na próxima votação, na próxima gestão. Então, uma análise rápida sobre isso aí. O Atlético está aumentando o número de pessoas que vão participar do conselho do clube. Isso é um ponto, viu, gente? A mudança não para por aí, é só um exemplo do que está sendo votado nesta terça-feira lá na sede do Atlético. Então, algumas mudanças importantes para adaptar, né, o clube agora como SAF, então ter esta união com a associação. E aí, Léo? Cara, eu particularmente gosto dessa informação que o Henrique trouxe, de trazer mais gente para participar, né? Eu, com toda sinceridade, achei que o caminho seria o inverso, porque cada vez mais os donos de SAF, né, eles têm o comando do clube. Então, teoricamente, você vai querer menos gente falando na sua orelha, né? Você quer colocar o seu planejamento. E a associação do Atlético, ela ainda tem uma representatividade forte no clube. É 25% do Galo, né? Isso. Diferentemente de outros, o próprio Cruzeiro, o Cruzeiro é 10%. Então, é uma participação ativa. E aí é uma participação ativa que é necessária de um conselho ativo, de um conselho presente, de um conselho que tenha paz política, porque isso é muito importante. De anos pra cá, a gente não tem ouvido discussões, brigas no conselho do Atlético. Pelo contrário, a gente tem visto as pessoas andarem no mesmo rumo. E essa paz política é importante para qualquer clube. Então, que bom que o Conselho do Atlético está reunido, que ele está se fortalecendo e que ele trabalhe junto com o clube, porque ele tem uma importância muito grande em todo o direcionamento, em tudo que acontece no Galo. E na toma do bate-bola a gente já vem com o resultado dessa votação, Cirilo. Combinado, Henrique. Daqui a pouquinho no Interativo vamos seguir falando do Atlético. Já o Damião volta, Henrique André volta com mais notícias do Galo. Pausa rápida, esse é o Rádio Esportes.